Abrir nossas Bíblias no livro de Provérbios. Vamos dar sequência hoje ao sermão de número 7, que nós estamos meditando no livro de Provérbios. Nós provavelmente vamos até o final de janeiro meditando neste livro. Em fevereiro teremos um tema diferente. Então mantenha aí a Bíblia aberta no livro de Provérbios. Antes de nós começarmos, nós vamos fazer mais uma oração, mais uma breve oração. Vamos lembrar também de estar orando pela nossa irmã Keilinha. Infelizmente ela perdeu a avó esses últimos dias, então para que Deus console o coração dela, do Diego, de toda a família, para que Deus esteja ali presente. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, porque nós vamos meditar na Tua Palavra e peço que o Senhor nos instrua agora, que o Senhor conduza os nossos corações pelo Seu Santo Espírito, ó Deus. Nós estamos aqui também lembrando de nossa irmã que infelizmente teve uma perda em sua família, que o Senhor, ó Deus, possa consolá-la, possa estar com toda a família, ó Pai, neste momento. Ó Pai, sabemos como é difícil quando perdemos alguém que amamos, mas o Senhor é consolo presente, ó Deus, o Senhor é aquele que acalma a nossa alma nestes momentos, ó Deus. Então que o Senhor esteja com o coração da nossa irmã Keila e de todos aqueles, ó Pai, que também estão sofrendo com esta perda, ó Deus. Que o Senhor se faça real neste momento e que Teu amor seja um eterno consolo a todos ali, ó Deus. Esteja conosco, ó Pai, neste culto, que nós possamos aprender mais uma porção da Tua Palavra, que o Senhor venha nos instruir e venha repreender os nossos corações para andarmos nos Teus caminhos. É isso que eu peço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Vamos então dar prosseguimento no livro de Provérbios. Como eu disse, então esse é o sermão já de número 7, já tivemos outros 6 sermões que nós meditamos neste livro, e hoje vamos falar de um assunto diferente, e eu gostaria de começar falando deste assunto, lembrando de um filme. Eu sempre gosto de fazer alguma analogia com a cultura popular, com filme, com série. Eu acho que é algo bacana de se fazer e ver como existem muitas verdades cristãs que podem ser vistas e analisadas e refletidas através dessas produções de filmes, séries ou livros ou qualquer outra coisa que a gente possa consumir. E um dos filmes que foi, para mim, pelo menos, um dos melhores filmes já feitos em toda a história, se chama Interestelar. Não sei se você já viu esse filme, se não viu, você está cometendo um pecado cinéfilo, né, do cinema, porque você tem que ver esse filme. É um filme muito bom. Claro, não é o melhor, esse título continua estando com O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, mas é um filme excelente. E por que eu quero trazer este filme à nossa lembrança? Porque existe uma cena que vai fazer uma analogia muito interessante para nós entendermos aquilo que nós vamos ver hoje. Eles estão em busca de um novo planeta, onde a humanidade possa habitar, pois a Terra já está sofrendo um apocalipse. Há uma nuvem de poeira passando para tudo quanto é lado, as plantações não crescem direito, está todo mundo passando fome, e sai um grupo de astronautas procurar um novo planeta, para que possa levar a humanidade. E tudo isso também tentando descobrir como faz a viagem interestelar, né? E eles chegam num planeta que é o planeta de Miller, porque o astronauta que estava lá era o Miller, enviando algumas informações. E esse planeta é muito interessante, porque esse filme brinca com a teoria da relatividade geral de Einstein, sobre que em alguns lugares onde há um nível de massa maior, o tempo e o espaço agem de forma diferente. E ali o tempo passava de uma forma muito rápida. Mas o fato é que eles chegam nesse planeta, um planeta coberto de água, e eles olham bem no horizonte e veem algumas montanhas.
Então eles saem da sua nave, começam a explorar para poder pegar ali as informações do astronauta Miller, que tinha chegado ali mais cedo. Só que eles começam a descobrir que aquelas montanhas no horizonte não eram montanhas, mas sim ondas gigantes, quilométricas. E agora eles tinham que correr para sair de lá o mais rápido possível. Uma das astronautas, a Brand, ela tenta pegar as informações de qualquer jeito, ela não ouve o Cooper, que estava liderando aquela operação, e ela tenta pegar, e quando ela vai tentar pegar as informações, ela se vê presa no meio dos escombros ali da nave anterior que tinha pousado, e ela está caída. Ela caiu, mas eles precisavam prosseguir, eles precisavam ir embora, porque a onda iria chegar e iria devastar tudo mais uma vez. Era um planeta onde, se você é surfista, talvez você iria gostar. Mas o fato é que essa astronauta estava presa e caída no chão. E o que você faria? Você falaria, não, vou salvar minha vida primeiro, decola esta nave, ela realmente já se foi, tchau, Brand, depois eu oro por sua família ou algo do tipo, mas agora não tenho mais tempo. O que o Cooper faz, e o outro astronauta também, é tentar ir atrás dela, resgatá-la, esperá-la, voltar um pouco atrás para pegá-la e poder todos saírem são e salvos. Então ele manda um robô que sai correndo, pega ela e volta, entra na nave. Um deles acaba ficando, não tem jeito, mas esses dois, o Cooper e a Brand, eles se livram e se salvam deste planeta e vão embora. E o que é ilustrado aqui é que muitas vezes estamos caminhando com pessoas, ou até mesmo nós, e nós ficamos para trás. E nós caímos. E o que você espera dos seus irmãos e irmãs quando você estiver nessa situação? Talvez você não vai estar num planeta com ondas quilométricas, mas você vai ter caído e talvez você vai precisar de ajuda para continuar seguindo o caminho do Senhor. E você quer alguém que vai ligar a nave e ir embora, ou que vai esperar e voltar atrás e só vai prosseguir quando ter certeza de que você levantou? Talvez não seja você que caiu, mas algum irmão ou irmã que você conheça. E o que eu e você temos feito? Ligado à nave e ido embora, ou voltado atrás para estender a mão, ajudar a pessoa a levantar, para aí sim continuar caminhando, e ajudar o irmão e a irmã a se livrar do perigo que está por vir. Tudo isso representa como algo que talvez seja um pouco desagradável para nós, que é a repreensão. Então, passando para o próximo, nós vamos ver que o tema de hoje é lidando com as repreensões. Fazer só uma pausa, alguém poderia trazer um pouquinho de água para mim, por favor? Então, repreensão é um tema que mexe um pouco com a gente, porque ninguém gosta. Poucas pessoas gostam de ser repreendidas, e até, na verdade, poucas pessoas procuram repreender uns aos outros. Mas é algo indispensável na vida cristã. É algo que faz parte do nosso cotidiano, faz parte do nosso dia a dia. A gente precisa ser repreendido e a gente precisa repreender também. E o livro de Provérbios está lotado de passagens sobre este tema. O livro de Provérbios fala muito sobre repreensão e sobre como nós devemos agir, como nós devemos repreender e o que nós devemos fazer e pensar quando nós somos os repreendidos. Repreender é voltar atrás e dar a mão para aquele que caiu. Pode passar ali para o próximo slide. Repreender é não deixar ninguém para trás. Quando nós repreendemos um irmão, é porque nós olhamos para trás e vimos que ele não está mais andando, e ele não está mais caminhando, muito obrigado, no caminho do Senhor.
Mas você e eu não podemos continuar vivendo a caminhada cristã sabendo que o nosso irmão está lá atrás, sabendo que ele ficou lá caído, sabendo que tem uma onda gigante, voltando à analogia, que vai pegar ele e a gente ficar só assistindo. Então, repreender alguém é não deixar ninguém para trás, é ir lá, estender a mão, fazer a pessoa levantar e continuar caminhando juntos. Você já foi repreendido? Você já repreendeu alguém? E aqui não conta ser o pai com o filho, viu? Que aí também é normal. Pai e mãe com filhos, é normal que ao longo da vida repreenda várias vezes. Mas você já repreendeu algum irmão? Ou talvez precisou falar com a sua esposa, ou com o seu marido, ou alguém falou com você porque você fez algo que realmente não era do agrado do Senhor. E como foi a reação dessa pessoa? E como foi a sua reação? São coisas que a gente tem que parar para pensar e discutir, porque isso revela muito sobre aquilo que está no nosso coração. Passando para o próximo slide, nós vamos ver então que a repreensão ela faz parte da vida cristã. E o que é repreender, afinal, então, na prática? As palavras usadas no livro de Provérbios transmitem algumas ideias, que nos trazem uma visão mais clara daquilo que a Bíblia diz, quando se trata sobre repreender. Elas nos transmitem no sentido de confrontar verbalmente alguém. Então, repreender é você ir até a pessoa e conversar com ela, verbalmente, falar, apontar aquilo que aconteceu, o erro, a falha. Depois, repreensão não é só você confrontar alguém verbalmente, mas é você convencer a pessoa do erro. Então, a pessoa errou, ela pecou, você tem que ir lá, conversar com essa pessoa e convencê-la de que ela fez algo que Deus não se agrada. Repreender também é formar caráter. Então, quando você repreende alguém, ou quando você é repreendido, eu acho que é o meu, amor. Eu esqueci de tirar, irmãos, perdão. Aí, tá vendo? Aí, agora eu preciso de repreensão, tá vendo? Deixei, tem que ser repreendido, isso aí eu deixei para fazer na prática mesmo. Amor, vê se tem mais, para garantir, vê se tem mais algum alarme. Desculpe, irmãos, já fui repreendido, mas aceito a repreensão. Repreender forma caráter também. E, às vezes, a repreensão pode ser uma censura um pouco mais forte, dependendo do nível do pecado, da arrogância da pessoa ou algo do tipo. Às vezes, você tem que dar aquele puxão de orelha um pouco mais forte, mas ainda assim com amor. Qual intuito a repreensão tem? E é aqui que muitos se perdem. Veja, repreensão não é você diminuir a pessoa, não é você menosprezar a pessoa, não é você acabar com a pessoa, nem acusá-la no sentido de você manter ela ali no chão. Repreensão tem um intuito de amar. Sim, repreensão é amor. Pode até parecer que não é, porque é algo bem desagradável de vez em quando, mas repreender é sinônimo de amar a pessoa. É sinônimo de orientar a pessoa, de levantá-la, ser um auxílio, para que os dois continuem caminhando juntos, trazendo de volta a pessoa para os caminhos do Senhor. Veja Provérbios, capítulo 13, o verso de número 24. Provérbios 13, 24. Diz o seguinte: odeia seu filho quem o poupa da vara, mas quem o ama, o castiga no tempo certo. E o engraçado é que isso hoje é distorcido. Quem ama, na verdade, é aquele que nunca repreende. É aquele que sempre dá um jeito de contornar a repreensão e transformar alguma coisa numa educação muito positiva ao ponto de ser diabólica. Mas quem
corrige o seu filho no tempo certo, e aqui pode ser tanto fisicamente, quanto você conversar com ele também, este ama o filho. Não é isso que os pais dizem? Papai e a mamãe estão fazendo isso porque ama você. Talvez você não entenda agora, mas eu estou fazendo isso porque eu te amo. E é a mesma coisa entre os irmãos. Se essa lógica funciona do pai e da mãe para o filho, isso funciona para todos. O irmão que repreende um outro irmão faz isso porque o ama. Faz isso porque se importa com a vida dele. Então, ser omisso não é amar. Ser omisso e ficar em silêncio é você deixar a pessoa para trás. Ora, e por que repreender é amar? Provérbios, capítulo 6, o verso 23. Diz o seguinte: pois o mandamento é uma lâmpada, e a instrução uma luz, e as repreensões da disciplina são o quê? Caminho de vida, não é um caminho de morte, não é um caminho de tristeza, mas são um caminho de vida. A repreensão é amor, porque mantém aquela pessoa que foi repreendida nos caminhos do Senhor. Antes, todos nós fôssemos repreendidos para que continuemos buscando o Senhor, do que ninguém nos falar nada e continuarmos no erro, nos afastando de Deus. Por isso, repreender é amar. Por isso que quando alguém vem falar com você, ou quando você vai falar com alguém, é porque essa pessoa te ama. E valorize ela. Porque na hora, talvez seja algo bem desagradável. Mas já parou para pensar que talvez nunca ninguém falou com você aquilo, mas aquela pessoa tirou aquele tempo para poder te falar isso? Todo mundo talvez viu aquele erro seu, mas ninguém te disse, e ainda assim aquela pessoa foi lá te orientar. Este é um verdadeiro amigo. Isto é um verdadeiro irmão. E isso funciona não só no âmbito da igreja, mas dentro da família e dentro das nossas relações de amizade. Qual o papel da repreensão? Ela nos ensina, a repreensão nos livra do pecado, ela nos santifica, nos mantém firmes no caminho. Como a repreensão acontece? Ela pode acontecer de forma indireta, através da pregação, através da exposição da palavra. Deus fala ao meu coração, Deus fala ao coração dos irmãos. Ao ler a Bíblia, Deus nos repreende quando lemos a sua palavra e Ele nos mostra os nossos erros e aquilo que precisamos mudar. E aquela forma que é a mais difícil, que é através dos irmãos. Quando um irmão vem falar conosco, vem nos orientar. Sobre isso, temos algumas aplicações. Primeira delas, precisamos sempre da orientação vinda da palavra de Deus. Não há nenhum crente sequer que vá passar a sua vida sem precisar de repreensão. Não há um cristão sequer que vai andar a sua vida inteira sem que precise ser puxado pela orelha às vezes. Ou por Deus diretamente, ou por algum irmão ou irmã. Portanto, reconhecer o papel da repreensão é lembrar, eu e você precisamos ser repreendidos. Não importa a sua posição, não importa quantos anos de crente você tem ou não, sempre precisamos de orientação. Podemos passar décadas na vida cristã e ainda assim cair nos mesmos erros de lá do começo. E se não for uma mão amiga para caminhar com a gente, vamos ficar muito mais tempo caídos do que talvez iríamos ficar. Outra aplicação é que precisamos então uns dos outros. Deus salvou um povo e não um indivíduo. Deus não salvou indivíduos isolados que funcionam cada um independente do outro, mas Deus salvou um povo para si. Geralmente falamos, eu sou igreja, ele é igreja, mas biblicamente, eu não sou igreja. Nós somos a igreja, eu sou apenas membro
de algo muito maior do que eu. Você é apenas membro de algo muito maior do que você. Então você precisa sim dos outros. E às vezes, não vai ser precisar dos outros quando você precisar de consolo, de um abraço, mas vai ser quando você e eu precisarmos do puxão de orelha. Você não está caminhando para o céu sozinho, você está caminhando com outras pessoas. Se isolar, não receber orientação de ninguém, é falar, eu não quero ajuda de ninguém, eu vou aos meus trancos e barrancos mesmo, e eu não quero que ninguém me estenda a mão. Veja, estamos no mesmo barco, estamos no mesmo rumo juntos, e quando tropeçarmos, quão bom será ter um irmão do nosso lado para estender a mão? Quão bom será ter um amigo? E a pergunta que fica é, você tem sido esta mão estendida para quem precisa? O quanto você tem praticado a repreensão? O quanto nós temos praticado aquilo que Deus nos pede? Quando você vê alguém próximo seu, algum irmão, quando você vê o seu marido, a sua esposa ou os seus filhos, alguém da sua família cair, o que você e eu fazemos? Ficamos omissos? Deixamos para outra pessoa resolver? Ou será que nós vamos lá conversar? Veja, se Deus mostrou para você, é porque Ele quer que você vá lá ajudar. Ele quer que você vá orientar. Não seja omisso. Pode ser até que a pessoa fique brava com você, mas que fique. Vá lá e faça aquilo que você deve fazer, que é amá-la. Outro ponto, continuando, é como repreender. Tudo bem, eu entendo, repreensão é necessário, vou sair depois dessa pregação repreendendo todo mundo. Mas, outro ponto que nós falhamos é a forma que repreendemos. Talvez você até não seja omisso, talvez você repreenda até demais, não sei qual é o seu costume. Mas será que eu e você estamos repreendendo da forma correta? Porque veja, às vezes as pessoas não nos ouvem, não é nem porque elas não gostam de ser repreendidas, mas porque o jeito que chegamos é tão agressivo, que elas se fecham. Então, Provérbios não só incentiva a repreensão, mas como mostra também a forma que a repreensão deve ser feita. Há uma maneira certa de se realizar a repreensão. Veja Provérbios, capítulo 19, verso de número 18. Diz o seguinte: corrige teu filho enquanto há esperança, mas não chegues a ponto de matá-lo. Ou seja, quando você for corrigir alguém, primeiro, você tem que chegar lá no tempo certo. Não deixe para depois. Corrige enquanto há esperança. Converse enquanto a pessoa ainda não se aprofundou tanto no pecado, talvez. Enquanto ainda dá tempo de voltar muito mais fácil. E depois, não chegues a ponto de matá-lo, ou seja, vá na intensidade correta, não exagere. Fale de um jeito que a pessoa entenda que você está se importando com ela, e não querendo acabar com ela. Se você chegar gritando, com uma maneira rude, uma maneira mal educada, com ignorância, o que você vai estar demonstrando? Você vai estar demonstrando que você não quer ajudar, que você só quer ver a pessoa se entristecer pelo seu erro e continuar ali, e se mostrar como você é melhor ou algo do tipo. Não é assim que se faz a repreensão. Provérbios 3, do 11 ao 12. A repreensão é feita, então, com amor. Provérbios 3, 11 ao 12, diz assim:
meu filho, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te canses da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai repreende o filho a quem quer bem. Então, Deus, quando repreende você e a mim, é porque Ele ama, é porque Ele se importa, é porque Ele quer te ver santo, Ele quer te ver nos caminhos dEle, é porque Ele quer cuidar do seu filho ou da sua filha. Quando você abre a Bíblia e você é repreendido pela palavra, isso nunca é um ato de ira do Senhor. Isso nunca é um ato sem misericórdia de Deus ou algo assim, mas é um ato de amor. Portanto, quando eu e você repreendermos alguém, tem que ser feito com amor, de modo que nas suas palavras, no seu jeito, na escolha das frases, a pessoa perceba que você está querendo amá-la, que você está querendo ajudar. Outro ponto é, repreenda-lhe, o terceiro ponto, repreenda com a palavra e não com a sua opinião. Eu disse isso recentemente, ninguém precisa da minha opinião, ninguém precisa da sua opinião. Eu e você precisamos da palavra de Deus e acabou. Portanto, quando você e eu repreendermos, vá com alguns textos bíblicos. Veja aquilo e fale, eu vou lá falar com essa pessoa. Mas antes, abra a Bíblia, veja algum texto que você possa usar em amor, orientar. Chegue lá e fala, veja bem, será que a sua atitude condiz com esse trecho que nos orienta isso? Não chegue com aquilo que você acha, aquilo que você pensa, mas repreenda as pessoas com a palavra de Deus, com aquilo que a Bíblia diz. Provérbios 25, 9, passagem também antes, já citada aqui nas pregações, Provérbios 25, verso 9. Defende tua causa diretamente com teu próximo, e não reveles o segredo do outro. Vai repreender alguém, vá primeiro conversar em particular. Não adianta nada eu chegar aqui no meio do culto e falar assim, João, você fez isso. E falar na frente de todos os irmãos aqui, qual que vai ser a reação do João? Talvez aqui seja até um exagero, mas talvez a gente faça isso na frente de outros 2, 3, que já é o suficiente para constranger a pessoa. Se ninguém viu, se só você sabe, se só você percebeu, vá você em particular. Assim também dentro da família. Se a tua esposa precisa ser repreendida, fale com ela em particular, não leve os assuntos de casa para fora. Se o teu marido precisa ser repreendido, a mesma coisa. Não difame o seu marido ou a tua esposa para os terceiros. Isso tem que ser feito dentro de casa e entre os irmãos em particular, um com o outro. Então, alguns exemplos práticos aqui. Se você vê algum irmão pecar na rede social, se teus filhos pecaram, se teu cônjuge pecou, se alguém aqui da igreja fez alguma coisa e Deus permitiu que você soubesse, vá lá, converse com a palavra de Deus, com amor, com mansidão, sem gritar, com o intuito de quê? Estender a mão, não de diminuir, menosprezar ou qualquer outra coisa. Faça isso com humildade. Do mesmo jeito que aquele irmão caiu, sabe o que pode acontecer depois? Você pode cair também do mesmo pecado. E às vezes ele vai estar em pé, e é ele que vai precisar estender a mão para você. Então vá com humildade. Não vá já falando com a pessoa como se você nunca fosse fazer aquilo. Veja, a Bíblia orienta aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Não vá na pessoa pensando, meu Deus, olha o que esta pessoa fez, eu nunca faria isso. Quem garante? Quem garante que amanhã você não vai errar e vai precisar de ajuda? Na mesma coisa ou até pior. Então estenda a mão, sempre sabendo, no futuro, amanhã, daqui uma semana, daqui 2 anos, seja o momento que for, vai ser esse irmão que você estendeu a mão que vai estar te estendendo também, da mesma forma. É assim que funciona o povo de Deus. Um colaborando com o outro, um amando o outro.
ninguém sendo melhor que ninguém, ninguém se achando mais que ninguém, mas antes, um considerando as necessidades do outro mais importantes que as suas. Então, a repreensão deve ser feita para ajudar os outros na caminhada. E um irmão verdadeiramente que se importa e ama, nunca é omisso. Veja, Provérbios 27, do 5 ao 6. Quem achou pode ler em voz alta, por favor. 27, do 5 ao 6. Isso, então, é melhor que você repreenda do que você ocultar o seu amor. É melhor um amigo que puxa a sua orelha e até doa um pouquinho no momento, do que alguém que fique só te bajulando. E nós sabemos disso, mas na prática é diferente. Nós sempre falamos, quero um amigo que fale comigo quando eu erro. Aí a gente ganha, Deus nos dá esse amigo. Aí ele vai lá falar com você e a nossa reação nunca é a melhor das reações. Mas, na verdade, então, a repreensão é sinônimo de alguém que se importa, de alguém que ama e de uma amizade verdadeira. Algumas perguntas. A correção que você e eu fazemos, ela reflete amor? Ou reflete irritação? Pensa aí nas últimas vezes que você teve que repreender alguém. A pessoa te viu como alguém que estava amando ela? Ou mais alguém que estava irada e querendo descontar a sua raiva por causa daquilo que a pessoa fez? Ou sua indignação? Você repreende com verdade, amor e um propósito redentor? Ou você repreende para a pessoa se sentir ofendida e magoada? E agora, um último ponto é: fui repreendido. E agora? Tenho certeza que todos de nós alguma vez já foram repreendidos, né? Eu já fui repreendido por um irmão da igreja que veio falar comigo com toda calma e amor. Talvez você já tenha sido repreendido também. Mas e agora? E agora, José? O que a gente vai fazer? Fui repreendido. A gente entende essa primeira parte, né? Não vou ser mais omisso, eu vou repreender as pessoas quando precisar, porque agora eu vou amar todo mundo. Vou quase arrancar a orelha das pessoas de tanto amor agora. Mas, e quando a nossa orelha for puxada? E quando o jogo vira? E quando nós passarmos daquele que está repreendendo para o repreendido? É agora que fala, né, que a porca torce o rabo, né? Como você e eu reagimos quando somos corrigidos? Você lembra de alguma vez que alguém te instruiu, te corrigiu de alguma forma? Qual foi sua reação? Qual foi a minha reação? Isso pode dizer muito de como o seu e o meu coração está e o que precisamos corrigir. É comum que repreensões não sejam algo agradável, e nunca vai ser mesmo. Na verdade, geralmente reagimos muito mal quando somos disciplinados, mesmo quando a disciplina vem com amor e cuidado fraternal. Mas o que Provérbios diz sobre isso? E aqui que é muito interessante o que Provérbios diz. Vai na contramão de tudo aquilo que as pessoas gostam e querem fazer, né? Olha só como alguém que teme o Senhor reage quando é repreendido. Provérbios capítulo 1, verso número 23. Provérbios 1, 23. Diz o seguinte: se vos converterdes pela minha repreensão, derramarei sobre vós o meu espírito e vos revelarei as minhas palavras. Aqui, uma outra versão, na verdade, diz para estarem atentos à repreensão, né? Então, a sabedoria, ela pede que você e eu estejamos atentos. Então, como alguém que teme o Senhor, atentai para a minha repreensão. Muito obrigado, Juan. Como alguém que teme o Senhor reage à repreensão? Com atenção. Opa, a pessoa está falando comigo, com amor, com um cuidado fraternal, vou ouvi-la. Talvez faça sentido o que ela está dizendo. Provérbios 15, 31.
Provérbios 15, verso 31 diz: quem escuta a advertência da vida terá morada entre os sábios. Quem escuta a repreensão não é tolo, não é insensato, pelo contrário, ele faz parte dos sábios. Ele faz parte daquele personagem que vimos lá atrás, que é o sábio, que é o que teme o Senhor. Provérbios 13, 18. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção, mas o que atenta para a repreensão será honrado. Provérbios 9, do 8 ao 9. Esse aqui é interessante. Não repreendas o zombador para que ele não te odeie. Repreende o sábio, pois ele te amará. Instrui o sábio e ele se tornará ainda mais sábio. Ensina o justo e ele crescerá em entendimento. O sábio, aquele que teme o Senhor, ele ama a repreensão. Não porque é algo agradável ser repreendido e perceber que errou, mas porque ele sabe que aquela repreensão vai instruir ele no caminho de mais uma vez. Então, o jeito que eu e você devemos agir de acordo com a palavra de Deus é amando a repreensão, atento à repreensão, ouvindo a repreensão, analisando se faz sentido realmente, biblicamente, na nossa vida, e acatando a repreensão. O sábio é aquele que, quando alguém chama a atenção dele, ele não esbaforeja, não sei nem que verbo estou tentando lembrar aqui, não existe esbaforejar, né? Ele não fica bravo, ele não fica resmungando, ele não torce assim o olhar assim, fica com uma cara de raiva. O sábio, quando é repreendido, ele olha a repreensão e ele recebe ela com humildade. Ele agradece. Ele fala assim: irmão, muito obrigado, porque ninguém falou isso comigo, mas você veio falar. Você já agradeceu por ter sido repreendido? Na verdade, não. A gente quer, depois que é repreendido, quer chutar a bunda da pessoa que repreendeu, né? Muitas vezes. Mas veja, não é assim que quem teme o Senhor age. Quem teme o Senhor ama e está sempre atento às repreensões que ouvem, pois sabe que elas o ajudam a caminhar mais próximo de Deus. Veja como reage o tolo, o insensato, o louco. Provérbios 12, 1. Quem ama a correção, ama o conhecimento. Olha só, quem ama a correção, ama o conhecimento, mas quem rejeita a repreensão é insensato. Bom, vimos umas pregações sobre os personagens de Provérbios. Aqui está um bom indício de qual personagem eu e você temos sido. Se nós amamos quando somos repreendidos, parabéns, eu e você temos sido sábios. Mas se eu e você rejeitamos, temos sido insensatos, loucos, tolos. Provérbios 15, 5. O insensato despreza a correção de seu pai, mas o que aceita o conselho mostra prudência. Vivemos num mundo onde a repreensão é desprezada e os crentes fazem o mesmo. E usam os mesmos argumentos lá de fora. Às vezes a pessoa veio com amor falar com você. Veio te orientar, para te ajudar, para caminhar junto. E o que nós respondemos? Você não paga as minhas contas, você não cuida da minha vida, fica para lá que quem sabe de eu é só eu e Deus mesmo, Deus conhece o meu coração. E usa até esse argumento, né? Mal sabe que esse argumento, na verdade, ele devia temer mais ainda por isso. O mundo lá fora é extremamente individual. Ninguém quer saber de ninguém. Ninguém quer cuidar de ninguém. Ninguém quer que ninguém cuide de si. Ninguém quer ter alguém se importando ao ponto de ir lá e falar coisas desagradáveis, mas quer ter só as pessoas que bajulam e passam a mão na cabeça. Isso é o mundo lá fora, mas muitas vezes temos sido parecidos. Devíamos ser diferentes, não individuais, nesse individualismo absoluto, onde eu vivo minha vida e ninguém tem nada a ver com ela. Veja, você foi colocado dentro de um povo que cuida um do outro. Sim, em certo sentido, em certo nível, o teu irmão tem a ver com você, sim.
dentro dos limites, dentro daquilo que Deus orienta, ele tem a ver, sim, com aquilo que você tem feito, e você tem a ver com aquilo que o teu irmão tem feito, no sentido de se cuidar, de amar e caminhar juntos. Provérbios 29:1, olha o destino de quem continua desprezando a repreensão. Quem achou pode ler, por favor. Isso. Quem nunca viu um caso assim, né? De alguém que persistia no erro, às vezes até nas nossas famílias temos alguém assim, todo mundo falava, ele ou ela nunca ouvia, e o fim, nós muitas vezes vemos o que acontece. E cuidado, pode acontecer comigo e com você. Se nós persistirmos em não ouvir os nossos irmãos quando falam conosco, se nós persistirmos em não ouvir a palavra de Deus quando ela fala conosco. Então, o que ama a repreensão tem um coração desta forma, um coração sábio, tem um coração humilde, pois aceita a correção. Você reconhece a necessidade de ser corrigido por Deus e por seus irmãos. Este é quem ama a repreensão, mas quem odeia, rejeita, menospreza, nunca ouve e reage de forma totalmente aversa à repreensão, tem sido então um tolo, insensato. Você está mais perto da ruína espiritual do que você imagina. Você tem sido orgulhoso. Nós temos sido, quando fazemos isso, autossuficientes e mostrando que não precisamos da ajuda de ninguém, nem do conselho de ninguém para nada. Não é assim que alguém que deveria refletir o caráter de Cristo deveria agir. Aplicações. Seja aberto a ouvir repreensões. Quando alguém vier falar com você, não menospreze imediatamente. Avalie, veja se faz sentido. E outra, se 1, 2, 3 pessoas, 4, 5 pessoas falam a mesma coisa, começa a pensar, será que realmente não é verdade? Quando uma pessoa fala, nem sempre é verdadeira, a gente tem que avaliar também. Mas às vezes, 1, 2, 3, 4, 10 pessoas já falaram, será que não tem alguma coisa que precisa ser corrigido? Outra aplicação, não reaja com agressividade, ignorância ou desprezo quando for corrigido. Reconheça que precisa dos outros. Seja humilde, todos nós podemos cair e precisar de ajuda. Eu, você, não tem ninguém que está a par disso, que está longe de acontecer isso, né? Não afaste teu irmão da tua vida. Não existe individualismo absoluto dentro do povo de Deus. Conclusão, repreensão faz parte da vida cristã. E uma igreja que ignora a disciplina não é uma igreja saudável. Repreender quem nos importamos não é sinônimo de ser chato, mas é sinônimo de amar. Repreensão deve ser feita com mansidão, humildade e brandura. Devemos amar a repreensão, pois ela nos ajuda a nos manter firme no caminho. É melhor sentir a dor dos nossos pecados expostos, veja bem, é melhor sentir a dor de ter nossos pecados expostos pelos irmãos, mas ser curado depois para andar ainda mais em santidade, do que ter nossos pecados debaixo do pano, nos arrastando para longe de Deus em direção ao inferno. Cristo salvou um povo que caminha junto e não deixa ninguém para trás. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus me ajude a entender isso que é tão necessário. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai. Obrigado porque, primeiramente, o Senhor nos repreende todos os dias. Todos os dias o Senhor nos mostra algo que estamos errando, algo que estamos falhando. E se não fosse a Tua repreensão, se não fosse a disciplina que vem do Senhor, tanto através da Tua palavra, quanto através de outros irmãos, nós
não continuaríamos no caminho tão firmes, ó Deus. Nós nos renderíamos muito facilmente aos nossos pecados, mas é porque o Senhor nos ama que o Senhor nos corrige. É porque o Senhor se importa conosco que o Senhor nos repreende e nos disciplina, ó Deus. E nós te louvamos por ser um Pai que nos repreende, ó Deus. Continua nos repreendendo, Senhor Deus. Continua me repreendendo. Nunca deixe, ó Deus, de mostrar os nossos pecados diante de nós, para que possamos abandoná-los, largá-los e seguirmos os caminhos retos de justiça e santidade, Deus. Esteja conosco agora na EBD, que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações e nos abençoando, e esteja conosco também, ó Pai, no culto da noite. Lembramos também de orar pelo pastor Leandro e família, que estão lá visitando o Davi, que o Senhor use a vida deles, não somente use, ó Pai, mas que eles possam aproveitar também esse momento com a família, para descansar um pouco, ó Pai, para poder se alegrar com a bênção que é a família que o Senhor nos dá, ó Deus. Que o Senhor esteja com todos ali e que mais pessoas venham conhecer o Teu nome através deles naquele lugar, ó Deus. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.